E aí, pessoal, tá começando mais um Destravecast, um podcast sobre autodesenvolvimento. Eu sou Gabriel Sakaguchi, eu tô aqui com a Tami Sakaguchi. Oi, tudo bem? Coach e host do podcast. E hoje o nosso tema é como construir hábitos saudáveis. Para isso a gente chamou o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Tami? Tudo bem, Fernando. Então, como que você conheceu o Fernando? O que tem, qual é que é a ligação entre o seu trabalho de coach com a questão dos hábitos saudáveis? Tá. O Fernando, ele é um influenciador fitness, né? E aí, o que eu acho muito interessante disso é porque, assim, a gente precisa de inspirações para ter essa vida fitness. E no meu trabalho, eu percebi o seguinte, começando por mim, que quando eu comecei a ter hábitos saudáveis, praticar atividade física regularmente e comer também saudável, eu mudei muito. O meu cérebro ficou 2.0, sabe? Eu comecei a ter ideias melhores, comecei a ser produtiva, o meu dia rendia muito mais. E eu falava, caramba, então assim, o sedentarismo, ele faz mal para a carreira, ele faz mal pro nosso bolso, sabe? Ele, é impossível você ter uma carreira produtiva sendo sedentário, né? Então, doença e prosperidade não combinavam. Eu comecei a observar isso. E aí, um dos pilares que eu trabalho dentro do Destrave, que é o meu programa de autodesenvolvimento, é isso. São 7 pilares e uma delas que eu bato firme é sobre a atividade física e alimentação correta, né? Porque uma pessoa que tá com um monte de nutriente no cérebro, ela com certeza vai ter muito mais resultado e isso vai refletir no dinheiro, né? Então, foi daí que surgiu a ideia de convidar o Fernando para conversar sobre construção de hábitos saudáveis. E aí, quem constrói um hábito saudável para atividade física e para alimentação, constrói para todo o resto. Então, vou dar uma introduçãozinha aqui do Fernando. Ele é influenciador fitness, ex-gordo profissional, pai, marido, diretor de TI e influencia as pessoas nas redes sociais a ter uma vida mais saudável lá no Instagram. Queria que você contasse um pouco pra gente da onde que veio esse interesse de ser um influencer fitness. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Tá bom. Bom, a primeira pessoa que eu quis influenciar foi a mim mesmo, né? Então, para isso, eu comecei a criar o Instagram. E ali eu começava a postar meus treinos, porque a vida inteira sedentário ou tentando não ser sedentário, eu acho que era essa. Eu lembro que eu tinha até uma hashtag que eu falava sigo tentando. Era sempre tentando, não podia parar, sempre tentando. E aquele Instagram, ele começou, além de me motivar outras pessoas. Eu começou a aumentar a quantidade de seguidores, comecei a interagir muito com as pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu, né? A vida inteira tentando emagrecer. E a gente sabe que o emagrecimento, ele é uma coisa simples, porém muito complexa de ser feita, né? A simplicidade de você gastar mais calorias do que você consome, mas executar isso com constância todo o tempo, todo dia, é que é a maior dificuldade. Exato. E lá no Instagram, você já era assim, digamos assim, magro, assim, do jeito que é? Ou você começou já, desde o começo, você já queria incentivar as pessoas e já queria mostrar o seu resultado enquanto você estava tendo um resultado? A ideia inicial era de fazer um antes e depois. Então, para me motivar, para eu ir olhando a minha evolução e aí eu ir me motivando com aquilo, né? Eu lembro que no início eu pegava algumas fotos de 2, 3 meses atrás, eu olhava quando eu tinha vontade de parar, quando eu queria... Falava, poxa, olha, eu já estou 3 meses melhor do que eu estava antes. Então, vamos fazer 6 meses agora? E eu ia definindo micrometas, né? Para o mês, para o trimestre, para o semestre, e aí a gente evoluindo. Então, ele tem no início, se você pegar lá no meu Instagram, você vai ver fotos que eu tô bem maior. Eu cheguei a pesar 125 quilos. Nossa. E hoje eu estou pesando 90 quilos. Então, tem bastante chão aí para queimar e mandar para o universo esses mais de 35 quilos. Por que as pessoas, normalmente no final de ano, assim, estão empolgadas com a virada do ano, uma vida nova, colocam lá uma meta de emagrecer, de entrar em forma, e elas não atingem esse resultado? Por que as pessoas não conseguem atingir o resultado de vida saudável que elas querem?
Porque, na verdade, as pessoas, elas se empolgam, né? Vem o entusiasmo. Eu quero fazer. E aí, fim de ano, vem aquela lista. Não só para o emagrecimento, mas para a carreira, para guardar dinheiro, viagens. E aí, depois, elas não criam uma metodologia. Então, no caso do emagrecimento, as pessoas querem emagrecer por uma razão que é muito pontual. Então eu vou passar o Réveillon na praia, então quer emagrecer, né? Ou, 2023, agora eu vou emagrecer. E aí isso fica assim no raso. E aí o que elas precisam entender é por que você quer fazer isso, de fato. Você quer emagrecer ou você quer ser magra? Que aí é uma questão já de identidade, entendeu? Você quer juntar dinheiro ou você quer ser uma pessoa, né, abundante financeiramente. Então, essa é a diferença. Então, quando a pessoa faz essas promessas muito rasas, elas não entendem o porquê exatamente daquilo, não grava. E aí, o que acontece? Vem o ano, vem todas as outras tarefas, compromissos, e a pessoa vai engavetando, porque não faz parte dela, do dia a dia dela, da essência dela. Então a pessoa, ela quer ser magra, mas ela quer estar magra, mas ela não quer ser magra. Exato, ela quer estar magra, é o corpo físico. A mente não acompanha isso. Isso foi uma mudança que teve que acontecer para você? Sim, muito. Eu via muito assim. Quando eu definia o resultado só que eu quero emagrecer 30 quilos. Isso acontece com todo mundo. 80% das pessoas que emagrecem voltam a engordar. Porque a meta dela é emagrecer X quilos. Quando ela atinge os X quilos, ela quer voltar à vida dela normal. Bateu a meta, né? Bati a meta, vou voltar. E isso foi a minha vida inteira. Eu brinco que eu emagrecia e engordava 20 quilos todo ano. No primeiro semestre eu emagrecia 10, no segundo semestre eu engordava 10 e aí eu me mantinha. Né? E a virada do ciclo, né? O início de um novo ano, é o momento que você fala assim, tudo aquilo que até agora me impediu de fazer não acontecerá mais no ano novo. Mas acontece. Né? Se você não mudar de dentro para fora, você vai continuar tendo as mesmas situações, o trabalho continua não te deixando tempo, sua família continua precisando de você, tem dia que tá frio, tem dia que tá calor, tem dia que tá sol. Isso vai acontecer, apesar de você, vai acontecer sempre isso. Então, começar a olhar para dentro, esquecer aquelas coisas que você não consegue controlar só as coisas que você pode controlar, que é eu vou acordar, eu vou fazer o meu exercício, eu vou comer direito na maior parte das vezes. Quando eu mudei a cabeça de não mais o resultado, mas a jornada como um todo, ficar saudável e não atingir um peso, tudo mudou. Acho que as pessoas, elas pensam muito assim sobre a meta realmente, e elas não pensam em quem que ela precisa se tornar para conseguir atingir aquela meta, né? Ela só pensa na meta, mas ela acho que não pensa em se mudar, né? Mudar a forma como que ela pensa, a forma como que ela se imagina. Às vezes, talvez a pessoa nem se imagina como que ela vai estar magra, assim. Talvez ela nem goste, assim, né? Pode ser, né? E acho que isso é uma coisa que acontece muito, né? Pode ser, ela pode acabar se auto-sabotando ali nesse meio do caminho, né? Ela falando, eu nunca vou conseguir atingir isso, né? A partir do momento que você muda e esquece o que você quer atingir e começa a olhar o como eu vou atingir, que vão ser por pequenos passos constantes todo dia. Eu costumo brincar melhorar 1% a cada dia, né? Até nenhum médico, nenhum nutricionista indica isso, você pesar todos os dias. Se você tiver, claro, alguma coisa que te tensiona, eu também recomendo a não pesar, a pesar todo dia. Mas eu me peso todo dia. E tudo bem, tem dia que eu vou estar um pouco mais gordo, tem dia que eu vou estar um pouco mais magro, composição corporal é completamente diferente do peso, tem dia que você está mais inchado. Mas aquilo para mim é um dos indicadores que eu vou acompanhando se eu estou seguindo o que eu me comprometi, que é melhorar todos os dias e não melhorar para um evento específico, né? Quantas vezes a gente já viu, eu vou emagrecer para entrar naquele vestido ou para ir naquela festa. Cara, a festa vai passar, o vestido você vai usar. Exato. E aí você vai continuar. Aquela viagem que você vai fazer, vai tirar fotos, vai estar linda, depois você vai voltar a comer normal. É isso. E aí você volta a tudo, né? E aí o que é interessante é que assim, muitas pessoas, elas só trocam de método.
Hoje é dieta isso, amanhã é dieta aquilo, hoje é Pilates, amanhã é academia X, né? E elas não focam nelas, no ser. Então, assim, o que uma pessoa magra come? Então, assim, uma pessoa magra come tal coisa, né? O que uma pessoa magra faz? Então, não importa se é academia X, Y, se é dieta com nome X ou aquilo, entendeu? Só que muitas vezes as pessoas, elas meio que se distraem, né, disso, do foco verdadeiro para essas outras coisas. Então, agora tá na moda a dieta da Adele, então eu vou fazer a dieta mediterrânea. Agora é a dieta do não sei o quê. E aí, o que é isso? É uma coisa muito pontual, paliativa. É aquele sacrifício que depois, quando atinge o resultado, ela fala assim, eu vou voltar a comer normal, né? Porque isso aqui é temporário. E, na verdade, a vida saudável, que é o foco, ela não é temporária. Ela é todos os dias. É sempre. Pro resto da vida. E eu toco muito no ponto também da autorresponsabilidade. Isso que você comentou, assim, as pessoas sempre tentam mudar para fora. Então, eu vou no nutricionista, não emagreci, o nutricionista que não era bom. Eu vou no médico, puxa, não deu certo, o médico que não era bom. Eu vou na academia, não deu certo, a academia não era bom, o personal não. Sempre não é bom para fora. Nunca uma autorresponsabilidade. Se eu fui nesse nutricionista, como várias pessoas foram emagrecer e não emagreci, o problema não está no nutricionista, o problema está em mim. Assim como o médico, assim como a academia. Eu lembro, há muito tempo, assim, falar, eu preciso ir naquela academia que é a mais cara que tem, porque lá eu vou conseguir ter os resultados. E hoje eu faço numa academia de bairro e tenho resultados muito melhores e pago muito mais barato do que eu pagava naquela academia. E muito mais perto de casa. Muito mais. Então, assim, a autossabotagem começa por aí, quando você começa a colocar limites, né? Limites no sentido assim, então quando eu tiver condições de pagar aquela academia X, aí eu vou ter resultado. Não, quando eu tiver condições de pagar aquele personal, eu vou ter resultado, né? E aí, muitas vezes, as pessoas começam com as historinhas que elas contam para elas mesmas. Porque comer saudável é caro, eu não tenho dinheiro. Tem que ter muito tempo disponível para fazer atividade física, né? E aí, quando você vai quebrando essas objeções, porque quem quer, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, quando você começa a quebrar essas objeções, você fala assim, nossa, quanta historinha que eu contava pra mim mesma, né? Pra eu não atingir o resultado que eu queria. Contava muita historinha, uma coisa até... Fala assim, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Geralmente, quando as pessoas mudam, tem uma mudança muito drástica de um resultado pro outro, é porque aconteceu alguma coisa, assim, que também foi muito drástico, assim, né? Às vezes com ela, ou às vezes com um parente, assim. Você teve alguma coisa, assim, nesse nível pra te fazer, tipo, não, agora eu vou pegar sério, agora vai ser firme? Ou você criou a consciência e falou assim, não, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu vou fazer? Teve um pouco de tudo, Gabriel. Eu tive 2 gatilhos principais. Um, em relação à saúde, eu tenho esteatose hepática. Não tenho mais. Esteatose hepática que é a gordura no fígado. E ela tem diferentes graus até que ela pode se tornar uma doença, uma cirrose, que aí é irreversível. E eu já tinha chegado no grau 3. Então eu já vinha acompanhando essa esteatose já há uns, 15 anos. Ela veio de grau 1, grau 3 e o médico falou, olha, daqui pra frente é cirrose, não vai ter melhora. Esse foi o primeiro gatilho. O segundo gatilho, eu sou São Paulino, eu coleciono camisas do São Paulo. Então todo ano o pessoal já sabe que no meu aniversário pode me dar uma camisa do São Paulo, minha mãe me dá todo ano. Só que neste ano, que foi em 2019, chegou uma camisa EGG, Extra EGG, 3 Gs. Falei, caraca, se minha mãe, que talvez seja quem mais me ama, está me vendo deste tamanho, é que eu devo estar bem grande. Porque geralmente o gordo não acha que ele está tão gordo. Eu tô acima do peso, mas não tô também tão gordo. Porque o meio que ele vive, às vezes ele pode ser até o mais magro das pessoas que ele conhece, né? Aquele bando de amigo cachaceiro, barrigudo. Você fala, cara, eu tô bem aqui, o outro tá pior. Olhando sempre também, né, pro outro e tentando se segurar. Então, esses 2 gatilhos, o de saúde e esse da camisa, e essa camisa do São Paulo eu tenho lá no plástico até hoje, eu não abri ela. Eu deixei ela fechada. Hoje eu tô usando camisa M,
Comprei a camisa M, é a primeira vez na vida eu sim. comprei M, né? E aí eu até fiz outro dia um post com as duas, uma do lado da outra. Então esses foram meus principais gatilhos, assim. E teve uma coisa que daí foi mais ao longo da jornada, que eu entendi que 3 coisas na minha vida precisam estar numa ordem específica para que a minha vida flua bem. Saúde, família e trabalho. Todas as vezes que eu mudei a ordem dessas coisas, eu coloquei o trabalho em primeiro lugar, eu tinha problema com a saúde ou com a família. Colocava a família em primeiro lugar, tinha problema no trabalho e na saúde. Quando eu comecei a saúde em primeiro lugar, com saúde eu consigo cuidar bem da minha família, com a minha família bem cuidada eu consigo trabalhar tranquilamente, isso mudou também pra mim. Muito bom. E as pessoas precisam chegar num nível assim de ter realmente medo para ter essa mudança na vida? A gente muda por 2 razões, pelo amor e pela dor. Só que só 1% das pessoas muda pelo amor. 99% é pela dor. E muitas vezes tem que doer muito, muito mesmo. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de mudar, tá doendo, é porque não doeu o suficiente. Quando vai naquela dor assim, que é o fundo do poço. Quando você chega no fundo do poço, você fala, agora não tem outro lugar. A única saída é ir para cima. Aí que vem a subida. Então, tem pessoas que tá ruim, mas ainda tá confortável. Tá ruim, mas tá... Entendeu? Enquanto eu tava com o grau 1, 2, tá Dava bom. pra levar, né? Dava pra levar, segue a vida. Exatamente. Chegou no final, daí que foi o fundo do poço. Que aí foi o fundo do poço, doeu, né? Aquela espetada que você fala, agora eu vou me mover, né? Não é nem a água que bateu na bunda, é a água que já sufocou, assim. É isso. Porque eu ficava numa esperança, numa expectativa de estabilizar. Falei, eu não preciso regredir completamente a esteatose, mas se eu mantiver ela no 2, entre 1 e 2, ok. Mas eu não conseguia manter ali. Que era meio que assim, é um resultadinho medíocre. Isso, mas tá ótimo, tá né? ótimo. Tá ruim, mas tá bom. É. Faz quanto tempo que você decidiu mudar de vida, assim, realmente? Foi no fim de 2019. No fim de 2019, 2019. esses 2 gatilhos. Eu faço aniversário em outubro, então eu recebi a camiseta no meu aniversário. E eu, na sequência, eu fiz um check-up periódico que eu faço geralmente entre novembro e dezembro. E aí aconteceu essa da gordura no fígado. Então, uns 2 anos... Não, 3 anos. 3 vou pro anos. 3º ano agora. E desses 3 anos, assim, você tomou a decisão e ficou bonitinho todos os dias, nunca mais comeu besteira, nunca Jamais. mais faltou Claro na que academia. não, claro que não. Inclusive, essa semana, no pré-feriado, aí eu peguei pizza e vinho e foi uma delícia. Qual que é a grande diferença? Não é o que você come, é a quantidade e a constância que você come. Eu não engordei e mudei porque eu podia comer uma pizza inteira e tomar uma garrafa inteira de vinho num dia. Se nos dias seguintes eu acordo, volto no trilho da dieta e volto a treinar, não vai ter problema nenhum. E foi o que aconteceu. Então um dia eu peguei, saí com a minha esposa, tomei um vinho, comi uma pizza, no dia seguinte, com a mesma esposa, já estávamos na academia. Então, parceira nos 2 lados, né? E aí volta a dieta normal. Então, as jacadas, elas vão acontecer. Os erros, eles vão acontecer. O mais importante é como você encara a jacada. Se você... Isso eu fiz a vida inteira. Já que eu jaquei... Eu jaquei, né? Já era, né? Então vambora, né? Quantas vezes eu não jacava... De novo, meu aniversário é em outubro. Quantas vezes eu não jacava no meu aniversário e terminava só no Réveillon? Falava, já que acabou o ano mesmo? Né? E segue a vida. E aí já puxa mais um aqui, já tem mais um... E aí, ia embora. Que dia de outubro? 7. Então, no começo de outubro. Se fosse pelo menos dia 31... Não. E eu costumava sempre falar assim, meu aniversário é em outubro. Eu comemoro o mês inteiro. E já espichava, porque daí já veio novembro, o Natal já tá aí, né? E aquela história de que você não engorda entre o Natal e o Ano Novo, né? Mas entre o Ano Novo e o Natal do ano seguinte. Era isso que acontecia. Então, a constância, né? Algumas pessoas falam assim, mas quanto tempo você levou para entrar na forma que você está agora? 3 anos. Foi isso que aconteceu e eu não estou ainda onde eu quero, a jornada é eterna, né? Ela continua. Mas 3 anos é muito tempo. Eu falo, pera, mas eu tenho 45, cujos 42 eu fui obeso. Eu sou obeso desde criança, sempre comi bem, sempre fui gordo, nunca fui magro.
Então, quer dizer, 3 anos sobre 45 é muito tempo? Não é muito tempo. Não. É quase nada, né? É quase nada. Porque eu quero, eu brinco que eu gostaria de viver, eu tô na metade da vida, eu quero chegar até os 90. Então eu quero viver mais 45. Se eu puder viver esses 45 de uma maneira muito mais saudável do que eu vivi os primeiros, eu já vou ter saído no lucro e vai levar muito mais tempo. Com certeza. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que até os 42 anos você foi obeso. Então eu imagino que seu metabolismo não era maravilhoso. Né? É. E aí, voltando para as historinhas, tem muita gente que fala, é porque meu metabolismo, não sei o quê. Como que você superou isso? O metabolismo era uma das historinhas que eu tinha. Tem mais algumas, né? Ossos largos também a gente usava bastante, né? Essa é grande, né? O metabolismo, ele só muda quando você começa a fazer atividade física de verdade. E principalmente musculação, que era uma coisa que eu nunca gostei. Né? Quando você tem mais massa muscular, naturalmente o teu metabolismo acelera. E aí eu fui apresentado na época a um exame que eu nunca tinha feito, que era o de calorimetria. Né? Você põe um equipamento no rosto lá, vai respirando e aquilo fala, olha, tua taxa metabólica basal é X. Na época era de mais ou menos 1.100 calorias assim. E hoje eu tenho 2.300 calorias. Eu queimo muito mais calorias só respirando do que eu queimava antes. Nossa. Então, mesmo que se naquela época eu queimava 1.100 respirando e eu comia 2.000, eu já engordava 1.000 calorias a mais ali. Hoje, se eu como as mesmas 2.000 calorias que eu comia lá atrás, eu empato. Porque o meu metabolismo está muito mais acelerado. Agora, essas desculpinhas vêm de novo sempre aquilo. Enquanto você não assume a responsabilidade sobre tudo que acontece com você, você vai continuar deixando desculpinha. É metabolismo, é a genética que não é privilegiada, é os ossos que são largos, é a família que não ajuda. Eu no feriado, a gente foi almoçar no shopping, meu filho comeu um McDonald's. Eu comi salada com frango. Beleza. E, inclusive, eu até comentei no Instagram, ele gastou mais do que eu. Ficou mais caro ele comendo no Mac do que eu comendo, porque muita gente também tem essa desculpa de comer saudável é caro. Cara, é caro se você for querer o pistache as tâmaras. A tâmara mais... Não, se você comer peito de frango e ovo, você vai resolver com salada. Alface, tomate, brócolis. É barato. Né, antigamente eu atendia de tudo quanto era tipo de cliente, né? E eu não tinha muito nicho, então assim, eu atendia muito também pessoas que queriam emagrecer e buscar uma vida saudável. E aí eu falei, olha, eu também vamos junto, né? Porque eu também tô nessa caminhada. E aí uma das crenças era, mas é muito caro comer saudável. E eu falei assim, vai com R$30, R$50 na feira, na xepa, pra você ver o que é isso. Você sai de coisa lá. Eu falei, não tô falando pra você que você tem que comer pistache, castanhas, sabe? Isso, tem que comprar o adoçante XPTO, o shoyu de coco. Não é isso, sabe? Então, assim, as pessoas, elas criam mais essa desculpa de que é caro. Não é caro. Na verdade, é muito barato. Caro é você ir no McDonald's. Caro é você comer uma pizza. Hoje custa quanto uma pizza, sabe? Principalmente aqui em São Paulo. É muito caro comparado com um prato de comida. Isso. Não é caro. E essa desculpa, ela vai você fala tantas vezes que ela te convence de uma maneira que você acha que realmente você nunca vai conseguir mudar, você nunca vai conseguir ser saudável. E essa crença limitante te amarra de uma maneira que você não sai desse ciclo vicioso nunca mais. Fica amarrado. Por que existe essas crenças? Por que a gente fica dando desculpa pra gente mesmo, assim? Como se a gente não quisesse ser saudável, sabe? Né? Porque a gente começa a criar esse monte de coisa. Eu não tenho tempo, meu metabolismo é lento. Por que a gente cria essas coisas? Porque, no fundo, a motivação, ela não tá muito clara dentro da pessoa, né? Vou falar até do emagrecimento. Tem muita gente que quer emagrecer, mas não é por ela mesma. É porque, às vezes, a sociedade impõe um padrão de beleza, né? E ela acha que tem que ficar magra. Então, assim, quando a motivação não vem dela mesma, né? Não dói. E aí não tem essa dor tão grande que faça a pessoa querer arrumar soluções. Então a pessoa, ela é muito mais criativa em arrumar desculpa do que arrumar solução,
né? Quando ela quer mesmo, ela começa a arrumar a solução. E aí tem a questão dos ganhos secundários, né? Principalmente no caso de mulher, assim, que eu já observei muito. Tem mulher que quer ficar magra, mas sabe que o marido é ciumento. Então, ela sabe que se ela emagrecer, vai arrumar confusão, porque o marido é ciumento. Nossa. Então, o subconsciente dela fala assim, vou te proteger. Vamos nos sabotar, porque é uma forma de proteção, tá bom? Fica gordinha aqui que seu casamento tá salvo, né? Ou mulheres que já passaram por situação de abuso, né? Muitas das pessoas que têm dificuldade de emagrecer hoje são as que passaram por processo de abuso, né? Porque também é uma forma de autoproteção. Então, falando do caso do ganho de peso, né? Ele tem funções, entende? Ganhos secundários que a pessoa tem. Então, pode ser proteção, né? Autoproteção, proteger o casamento, pode ser destaque, pode ser força. Então, às vezes, o subconsciente da pessoa fala assim, você precisa ser uma pessoa forte. Né? Se você emagrecer, você não vai transmitir essa força. Então, a pessoa fica mais corpulenta. Então, tem muitas das questões psicológicas envolvidas. Agora, falando assim, de assuntos que seja fora do emagrecimento, tudo tem um ganho secundário, até doenças. Né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas que preferem continuar doentes porque sabe que está ganhando a atenção dos filhos. Né? Tô doente, mas olha, agora meu filho para o trabalho dele para me atender, para atender minhas ligações, sabe? Então, tudo nessa vida tem uma questão de ganho secundário que é inconsciente e é muito forte. Então, até cavucar isso e fazer a pessoa mudar e virar essa chave, pode ser que às vezes leve muito tempo. Sim. E tem uma coisa também que é psicológica, que eu sentia muito, que como eu já tinha tentado emagrecer muitas vezes, eu já falava isso para tentar cobrir uma frustração. Porque eu ia falhar de novo. Então eu falei, eu vou falhar mesmo, já que minha genética não é boa, já que meu metabolismo é ruim. Então você vai se autoconvencendo que não precisa ficar frustrado, não precisa doer. É assim, é normal, não conseguir ser saudável é a sua vida, é isso. Você nasceu para ser assim. É isso. Né? Até ia te perguntar, né? Um dos ganhos secundários, no caso do emagrecimento, que é muito forte, é a sensação de pertencimento. Então, eu vejo muita gente que não entra numa seara de vida saudável porque a família é daquela de comer muito, de se reunir. E a comida tem muito do lado social, né? Então, muitas vezes ela fala assim, não, se eu virar saudável, eu vou ter que abrir mão dos meus amigos cachaceiros, né? Vou ter que abrir mão das noites de pizza com as minhas amigas, vou ter que abrir mão das macarronadas de domingo. Não quero abrir mão disso. Eu quero continuar me sentindo parte dessa tribo. E aí a pessoa se sabota, entendeu? E aí, às vezes, as pessoas próximas, né, te ajudam. Eu lembro, eu e minha esposa, a gente tinha um ritual, assim, de toda sexta-feira, praticamente, beber vinho e comer pizza. E aí eu cheguei num momento e falei assim, olha, eu quero segurar um pouco mais, porque senão eu ficava naquilo. Eu não emagrecia do que eu precisava, eu mantinha, e eu não queria manter. Eu queria emagrecer mais. Chegou um momento, ela se irritou, falou, mas eu quero beber vinho. Eu falei assim, então beba vinho. Entendi. Né? Coma pizza, eu te acompanho, eu vou junto. Porque eu comecei a mostrar para ela que eu não beber o vinho contigo não quer dizer que eu não estou junto contigo. E aí a gente começou a se adaptar. Entendi. Então hoje já é uma coisa superada, já em casa. Tem a comida em casa é uma coisa que reúne sim as pessoas. Eu gosto de fazer churrasco, eu gosto de comer. Eu junto meus amigos cachaceiros. A diferença é que agora eu não bebo tanto quanto eles. Ou quando a gente vai fazer alguma coisa, é sem limites. Eu costumo dizer que é 90% do tempo disciplinado, 10% do tempo liberado. Então, eu faço por merecer ao longo da semana para poder, num sábado, nem pensar em dieta. Poder beber, poder comer o que eu quiser, para estar liberado. Então, é o fazer por merecer, contanto que no dia seguinte volte no trilho. Não é uma coisa que, já que... E aí vai embora. É que nem também você passou 42 anos
ganhando peso, com aquela rotina, tudo mais. Não era um dia de exercício que você fez que ia te emagrecer, né? Então agora também nessa vida de, ao contrário, né? São 3 anos de vida saudável, talvez um dia ou outro que você pisa na jaca, também não é isso que vai jogar todo o seu resultado fora, né? Ótima metáfora. Não, e dá pra ter vida social, né? Claro que dá. Comendo saudável, né? É aquela coisa, você dosa. Então, 90% do seu tempo você come certo e nesses 10% você dá uma jacada, se você quiser. E se você não quiser também, você vai lá no rolê, você toma água com limão. Entende? Isso. Você não é obrigado a tomar caipirinha, você não é obrigado. E teus amigos também não é obrigado a te forçar, né? Porque eles estão lá pela tua companhia, não pela batata frita que você vai comer. Entende? É isso. Exatamente. E tem uma coisa que muda, que é como você disse, é um benefício secundário que acontece, que tua cabeça começa a ficar mais forte. Porque no início é assim, pô, você não vai beber, cara? Ah, bebe aí, como não vai beber? Ah, você bebe. Aí depois, você não vai beber? Fala, não vou beber. Mas porque hoje eu não quero beber, mas tamo aqui, tamo junto, do mesmo jeito. Eu vou ser retardado igualzinho, só que eu vou ver todas as coisas que você vai fazer. Essa é a diferença. Ele falou, por isso que eu não quero. Falei, vamos junto. Então, você tem a cabeça mais forte também e pra poder falar não quando você quiser. Porque muda seu ser, né? Então, aquilo que antigamente você enxergava muito sabor e muita graça, depois passa um tempo e você fala, não é tanto assim não é tanto também. assim, não vale a pena, não, nem quero, sabe? Isso acontece muito também quando eu saio com alguns amigos e eu não sou de ficar bebendo bebida alcoólica porque eu não gosto do sabor. E aí o pessoal, não, pô, você vai ficar sobra aí? Bebe. Eu falei assim, cara, eu não gosto. Eu não bebo porque eu não gosto. Não gosto do sabor. Por que eu vou colocar nenhum negócio pra dentro do meu corpo? Porque eu não gosto. Não vou saborear. Exatamente. Sabe? Não dá. Ou arruma uma bebida que te traga o sabor e o prazer, ou não compensa beber mesmo. Ou não compensa, exatamente. Pra mim, eu era bebedor de cerveja. Hoje eu sou bebedor de vinho. Mudou o paladar, assim. Eu não consigo, mas adoro um dia que tá muito calor, assim. Eu gosto, bebo uma cerveja e tal, mas 1, 2, 3. Antes, pra apreciar, né? Tá boa. Agora, prefiro muito mais tomar um vinho bom, comer junto com a minha esposa. Isso é muito mais gostoso. Sim. E tem uma coisa muito bacana também, que você perdeu mais ou menos uns 30 quilos? Mais de 30. Mais de 30, né? Mas a sua esposa também perdeu muito peso, né? 50 quase. Conta pra gente assim, até quanto que influenciou você e a sua esposa ter essa rotina saudável, os dois juntos? Você acha que se a sua esposa talvez não tivesse acompanhado, você não ia conseguir ter um resultado tão grande assim? Sem dúvida. Acho que um fortaleceu o outro. A relação, né, acabou fortalecendo os dois. Eu comecei, ela também sempre brigando com a balança a vida inteira. E essa última jornada que deu certo, e vem dando certo, né? Eu comecei antes que ela. Então, acho que foi no Réveillon de 2021, 20 para 21, eu já estava magro e ela estava ainda gordinha, querendo começar a emagrecer. E aí você vê no Réveillon de 21 para 22, os dois magros. Eu acho que eu já até estava mais gordo do que o ano anterior e ela muito mais magra. E agora ela mantém, ela entendeu também que a jornada é mais importante que o resultado. Então, ela faz personal 3 vezes por semana. Ela me acompanha nos meus treinos, porque o treino dela é mais funcional. Eu falo, você não quer ganhar mais cardio, mais massa? Ela vai comigo na academia. Então, programas que a gente nunca fazia junto. Então, e você nem começa pensava em fazer, né? Programa bom aí para rodízio. Quer que seja, era o programa bom, entendeu? Então, você vai mudando e vai evoluindo. Por quê? Porque você vai vendo que aquele novo ser que você te traz muito mais prazer do que o que o antes trazia. Exato. Né? E tudo vai de ressignificar também, né? Eu lembro que, assim, antigamente, tudo que era, assim, rolê, envolvia McDonald's. Porque já veio da minha infância, assim. Meu pai e minha mãe sempre McDonald's. Sempre... principalmente quando eu era bem pequenininha, assim. Todo final de semana tinha McDonald's. Então, eu associei uma coisa boa. Associei que é um rolê da hora. Então, na minha vida adulta, eu comecei a também... Qualquer coisinha era McDonald's. Só que aconteceu, o meu corpo começou a dar sinal de que não era bom pra mim. Aí eu vomitava, tinha diarreia. Mas não era dor suficiente pra eu não querer nunca mais.
Eu ia lá, eu sabia que eu ia passar mal, mas eu comia de novo. Com pizza, a mesma coisa. Eu sabia que eu ia passar mal, mas eu comia. Eu falava, cara, eu tô parecendo aquelas viciadas sem vergonha, que fala, que vomita, fala, tô de ressaca, nunca mais vou beber e bebe de novo. E aí, o que eu comecei a entender? O que aquela sensação estava atrelada. E aí eu lembrei, na verdade, não é que eu gostava do McDonald's, eu queria o acolhimento. Aquela sensação, né, que eu tinha quando eu era criança, que eu não tinha preocupação, que eu tinha aquele acolhimento, aquele carinho. E aí eu substituí o McDonald's por uma xícara de chá. Porque eu percebi que uma xícara de chá é tanto acolhimento quanto um McDonald's, só que sem a parte ruim. Legal. Então, essa que é a parte legal, você substituir um vício pelo outro, né? Ou um hábito pelo outro. Então, o que acontece? Eu ia no McDonald's porque achava ser a maior experiência gastronômica? Não, né? Hoje, eu mudei tanto que eu não consigo mais comer nada do McDonald's. Porque o meu corpo já rejeita. A minha própria mente já fala assim, não. Melhor não, sabe? Fica aqui no chá. Então, mudei tanto a ponto de eu preferir 1000 vezes uma salada, comer uma coisa mais saudável e ir pra academia. Então, assim, antes eu ia pra academia, parecia que touro que tava indo pra abate. Hoje eu falo, amor, eu preciso ir pra academia. Você fica com a nossa filha? Né? Porque eu preciso... Então, assim, foi todo um processo de ressignificar muitas coisas, sabe? Que eu achava que era inadequado ou que não era pra mim. Por quê? O que eu mudei? A minha identidade. Então, eu sou saudável. Então, a partir desse momento, todo o resto que envolve mudou, sabe? Perfeito. E eu costumo perguntar, mas você gosta de ir pra academia hoje? Eu, sinceramente, não sei responder. E eu tendo a dizer que eu não gosto. Mas eu vou. E não é um martírio ir. É porque, sei lá, você gosta de escovar os dentes? Não sei se eu gosto, mas eu faço. Pergunta pra sua esposa, ela gosta de lavar louça? Isso, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Exato. E a vida adulta nos mostra isso, né? Uhum. E essa coisa de emagrecer e de academia, ela é muito ingrata no sentido do recompensa pelo esforço. É muito ingrata. Tá. Porque quando você come um pedaço de bolo, a recompensa é imediata. Né? O sabor, o gosto, o cheiro. Quando você vai lá e faz um supino, não é imediato. Não. Vai te trazer retorno daqui um olha ano. lá. Então é muito ingrato. Então, faz com que a troca do bolo de chocolate pelo supino seja muito fácil. Exato. Mas pra quê? Eu não vou aqui. Então, é preciso insistir. E é preciso ter fé. Né? Por quê? Você vai acreditar que se você continuar fazendo o supino todos os dias, ou a cada treino de acordo com a série. De acordo com a série, lá na frente você vai atingir o resultado que você tem. Então é um pouco de fé também. Você tem que acreditar naquilo. Sim. Mas você sabe que assim, pegando até o gancho da louça, né? Eu sou muito a favor de ressignificar as coisas. Então, por exemplo, quando hoje eu vou pra academia, eu já fico focada. Antes eu falava assim, deixa eu arrumar uma televisão aqui pra eu ficar assistindo. Deixa eu ver o que eu vou ficar ouvindo. Hoje não. Tem que se distrair pra você conseguir fazer, né? Eu precisava me distrair pra eu... Hoje não. Hoje eu fico focada e fico fazendo várias mentalizações. Ah, tá, esse exercício aqui tá trabalhando esse músculo aqui, legal. Perfeito. Olha esse músculo e eu sinto, fico no estado de presença. Perfeito. E pra mim isso é uma forma de meditação, o estado de presença. Então já faz bem pra minha mente também. Aí no caso da louça, por exemplo, meu marido odiava lavar louça. E a gente precisa de ajudinha, né, em casa. E aí o que eu ensinei pra ele? Que a hora da louça é um horário que pode ser muito proveitoso para ele assistir os podcasts, os YouTubes dele. Então, hoje ele vai lavar a louça, ele já põe o fone, leva o iPad e é o momentinho que ele vai curtir os conteúdos dele. Então, ele já ressignificou. Então, assim, não é martírio para ele lavar a louça, mas ele até gosta. Entende? Então, assim, tem algumas coisas que antes era martírio, aí ela entra na zona da neutralidade e pode ser que chegue uma hora que chega num momento de prazer. Isso. Não é? Sim.
Eu lavo louça só escutando música, senão eu não aguento. E é um tempo que, sim, você consegue fazer uma tarefa, mas o mesmo tempo você faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Até, eu falei de lavar louça, né, escutando música, mas hoje eu já não corro escutando música. Mas antes, eu precisava da música para poder me animar a correr. Entendi. Né? E aí a mesma coisa, eu vou lavar a louça, se eu não colocar o fone, e até minha filha faz uns vídeos de vez em quando engraçado meu, que eu tô dançando e lavando a louça lá. Porque é aquele momento, eu tô espalhando a cabeça e por acaso lavando a louça também. É legal. Quando a gente fala de hábitos, normalmente um hábito ele te traz outros hábitos, né? Você tem algum hábito que você não tinha, você começou a ter por causa dessa rotina nova que você tem? Que foi talvez a mudança essencial que eu aprendi e que deu certo pra mim. Eu sei que não é pra todo mundo. Porque o tempo inteiro, sempre ouvi falar que o mais importante era a alimentação. Sempre. O mais importante é a alimentação. Eu mudava a alimentação para depois tentar mudar todo o resto. Quando eu priorizei o exercício físico, a atividade física, todo o resto veio a reboque. Quando eu treino, eu como certo. Quando eu treino, eu não esqueço de suplementar ou de tomar alguma medicação. Então, o treino, para mim, foi aquele hábito angular. Que quando eu encaixei e começou a acontecer, todas as outras coisas começaram a fluir também junto. Então, isso para mim foi essencial. Só deu certo quando eu realmente priorizei a atividade física. Porque antes eu priorizava a alimentação. Então, às vezes eu fazia isso. Eu comi certinho hoje, mas não vou treinar. Hoje eu faço o contrário. Eu treino, posso comer errado o dia inteiro, mas o treino vai sair. Isso é até melhor, às vezes você tá com muito mais energia dependendo do que você come. Então, para mim foi a mudança que funcionou. Ter o hábito primeiro de exercitar e aí todos os outros vieram. Legal. Sim. E falando sobre hábito angular, né? Eu já vi até pessoas que começaram assim, arrumando a cama. É um hábito angular. Começou a arrumar a cama, aí a partir disso começou a ser muito mais produtivo em outras coisas, né? Então, por isso que, assim, hoje eu faço home office e um hábito angular que eu tenho é eu acordo e me maqueio e troco de roupa. Perfeito. Preciso. E arrumo a cama, arrumo a casa. Tipo, às vezes não vai vir ninguém, né? E aí o meu marido fala assim, nossa, mas deixa a casa aí, né? Tá cheio de brinquedo pela sala. Ele fala, não vai vir ninguém. Eu falo, não, mas eu não consigo ficar produtiva enquanto eu não arrumar tudo isso. E realmente eu sou muito mais produtiva. Tem até um livro, acho que é de um general, o coronel dos Estados Unidos. Comece por arrumar a cama. Arrume-se a sua cama, né? É isso aí. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. E É todo mundo isso. deu risada, né? Eu Mas falo, é se você muito arruma verdade. a sua cama, a primeira tarefa do dia já tá feita. Exatamente. Essa primeira tarefa vai fazer você fazer uma segunda outra tarefa. Exato. E depois essa segunda outra tarefa vai fazer você fazer uma terceira outra tarefa. E a chuva de dopamina, né? Sim. É isso, como toda maratona, ela começa com um passo, né? Exato. E por isso que o pessoal fala, mas qual o melhor horário para treinar? Primeiro, sempre eu falo, é o horário que você pode, claro. Mas se você puder ir pela manhã, logo pela manhã, vá pela manhã. Porque, de novo, tem isso de já fiz uma tarefa. Não tem como meu dia dar errado. Já treinei hoje, vai dar tudo certo. Aquilo que era a coisa que eu mais odiava, eu já fiz. Exato. Então, daqui pra frente vai ser muito fácil. Que é bem... Você já leu O Milagre da Manhã? Já li. E assim, eu não acordo 5 horas da manhã de jeito nenhum. Eu não sou 5 AM Club, não. Não sou desse time, mas uma coisa que com certeza faz todo sentido é acorde mais cedo e já faça várias coisas logo cedo. Então, eu também, o meu melhor horário para treinar é de manhã, e aí depois disso, eu já saio assim, I believe I can fly, sabe? Tipo, já assim, me sentindo energizada, e antes eu acordava até fazer o download da alma no corpo, levava um século, e até eu produzir, e até não sei o quê, entende? Então, assim, lógico que tem gente que só tem de noite para malhar, né? Ok, mas de noite, o que acontece? De manhã a gente acorda com... Você sabia que força de vontade, ela acaba ao longo do dia? É maior durante o dia. Então, durante o dia, você já acorda com seu estoque de força de vontade. Então, assim, para malhar ou para fazer qualquer atividade, aquela que tá pegando, aquela que você tá procrastinando,
faça de manhã. Aí você já usa seu estoque de força de vontade, porque se você deixar pro final do dia, esquece. Já usou ela para várias outras coisas. Exatamente, tanto é que assim, é durante o final do dia que geralmente as pessoas, elas cometem as jacadas. Tomam as decisões erradas. Tomam as decisões erradas, no geral, né? Porque já tá assim. Que nem ontem mesmo eu falei, ai amor, vontade de comer um miojo. Ele, amor, você tem certeza? Eu falei, a certeza que eu quero comer o miojo eu tenho, mas que eu vou comer, não, isso não vou comer, porque não tem em casa, isso é um truque. Eu também faço muito isso. Né? Não tem em casa e eu não vou sair uma hora dessa só pra ela comprar um miojo, entendeu? Não tem como você querer ser saudável com uma garrafa de refrigerante em casa, né? Exatamente. Você pode ser a pessoa com mais boa vontade do mundo, né? Se aquilo ficar te chamando o tempo inteiro, uma hora você vai. Eu tenho coisas que eu compro, por exemplo, eu tenho uma filha de 16 e um filho de 10. A de 16 a gente está tentando enveredar mais por esse caminho saudável. O de 10, acho que ele tem uma genética mais privilegiada. E aí ele come muito doce e a gente tenta regrar, né? Então, olha, Nutella é no final de semana. E antes comprava um pote daquele de Nutella. Eu compro um potinho pequeno de Nutella para já durar o final de semana e não ter ao longo da semana. Né? Bolacha recheada, não compra. Compra bolacha de maisena. Então, coisas que você não tem em casa para não dar gatilho para que você vai usar. Senão você vai usar. Exatamente. E uma coisa que eu fiz também para me ajudar a treinar, porque eu era de treinar no fim da tarde. Eu sempre ia pro fim da tarde. E aí, várias vezes tomava a decisão de não treinar, lógico. Né? Eu e minha esposa revezávamos quem levava as crianças na escola. E eu falei, eu vou levar todos os dias. Então, eu criei uma obrigação. Eu não posso não acordar, porque eu tenho que levar minha filha na escola. E já que eu vou levar minha filha na escola, eu vou na academia. Né? Aconteceu algumas vezes de eu levá-la na escola e voltar para casa? Aconteceu, com certeza. Né? Mas na menor parte do tempo. Então, eu acordo, já levo ela, vou para academia e já resolvo a vida. Não, e eu falo assim, minimize as armadilhas. Então, assim, não tenha coisa na sua casa que não é saudável, primeira coisa. Outra coisa, a academia que eu me matriculei era caminho da escola da minha filha. Então, não tinha como eu falar assim, porque eu peguei trânsito, porque desviou da rota. Não, eu já fiz assim. Caminho, né? É caminho. E eu já deixava a roupa da academia pendurada, já separado no dia anterior. Também faço isso. Então, quando eu acordava, eu falava, hoje eu não vou. Eu já olhava a roupa e falava assim, eu vou, né? Tem que ir, né? Então, assim, você já não fica barganhando com o seu cérebro, não. Porque se você fica barganhando, né? Às vezes você perde. É isso. Não, todos os dias que você acorda, vai estar o anjinho e o diabinho falando pra você, fica mais um pouco ou levanta logo daí. Sempre vai. Sempre vai. Lá no livro dos hábitos atômicos, tem 4 coisas que ele fala, e uma das coisas é, torne o hábito que você quer ter mais fácil. E um hábito que você não quer ter mais difícil, né? E aí entra totalmente nessa questão do, eu quero parar de tomar refrigerante, não vou ter refrigerante em casa, né? Exato. Pô, se eu quero comer tal alimento, eu vou começar a comprar, vou ter em casa sempre. Uma coisa que eu comecei a fazer é sempre ter estoque em casa de comida saudável, né? Marmitas no congelador. E aí, quando eu tô com fome, o que é mais fácil? Ir lá no congelador e pegar uma marmitinha que já tem arroz integral, já tem brócolis, já tem tudo certinho, ou ir lá pedir um iFood que vai levar mais de 1 hora para chegar. E eu ainda vou ter que descer lá para pegar o bendito. Entendeu? Então, eu comecei a dificultar. Então, eu não peço mais iFood. Por quê? Tem mais à mão lá, o saudável. Então, eu acho que é muito interessante fazer esse truque, né? De dificultar as coisas erradas. Eu tirei o alerta do iFood do meu celular. Não dá alerta mais, porque ele fica me avisando toda hora que tem um voucher. Não quero. Tira o cartão que tá cadastrado lá no iFood lá. Dificulta a vida. Dificulta. Cada vez que você quiser pedir, você vai ter que, ou você coloca lá, ou você paga na entrada, alguma coisa assim. Mas faça o máximo, se você quer diminuir a rede social, né? Tira o alerta da rede social. Você vai ver como que vai diminuir o tempo que você fica na rede social só fazendo isso. Esconde ele, né? Que eu escondi agora dentro de pastas. Com certeza. E aí a gente fala assim, você teve todo esse resultado de mais de 30 quilos.
Então, certamente você deve passar um dia inteiro na academia, né? 5 horas na academia no mínimo, né? Olha, acho que eu nem gostaria, né? Mas teve alguém que me escreveu alguma coisa no Instagram também, falou assim, mas é fácil, né, a sua vida assim. Eu falei, olha só, no Instagram eu vou mostrar entre 1 e 2 horas da minha vida. Tem outras 22 horas, né, do dia inteiro, onde eu trabalho, onde eu busco e levo meus filhos para alguns lugares, onde eu falo com a minha esposa, onde eu converso com a minha mãe, e tem tudo isso. Então, assim, eu tenho o meu trabalho na área de tecnologia, de uma fintech, então, assim, dá problema várias vezes. Então, e são problemas graves, né? Porque você está mexendo com vida financeira das pessoas, então tem que estar sempre antenado para poder corrigir as coisas rápidas. Então, eu tenho uma vida muito dinâmica. Eu tenho aquele tempo que é dedicado para essa parte da saúde. Então, normalmente eu tenho 2 treinos, um mais de cardio e um mais de força, de resistência, musculação, que é a resistência de manhã, e ou corrida ou bike, que eu faço à noite, geralmente à noite. Então, são de 1 a 2 horas por dia no máximo. Então, assim, nesse podcast aqui a gente está tentando quebrar algumas objeções, né? E certamente esse da academia, assim, quando você vê aquele influencer todo trincado no Instagram, você fala assim, também, a pessoa fica aí o dia inteiro na academia, até eu, né? Nem deve ter emprego, né? Nem deve trabalhar. Isso. E não é assim, né? A gente vê que tem como você ter resultado aí com umas 2 horinhas, né? Às vezes 1 hora, o tempo que você tiver, você consegue, né? Exato. Tem um livro que chama Mini Hábitos, né? Que eu adoro esse livro. E ele mudou muito meu mindset. Porque ele falou o seguinte, ele começou com mini metas mesmo. Então, ele tinha uma meta diária de fazer uma flexão por dia. E era assim, ele não se cobrava mais por isso, uma por dia. Só que tinha vezes que ele fazia 30, 40, aí ele já aproveitava fazer abdominal, já estava ali né? E tinha dia que estava exausto, ele fazia uma. Mas ele se dava por vencido, assim, por vencedor, né? De falar assim, não, eu me comprometi e é isso que eu estou entregando. Então, sempre quando ele fazia mais, era já o bônus. E isso, ao longo do tempo, ele foi tendo tanta constância que ele foi vendo a diferença. E aí, isso se tornou um hábito para ele, porque ele mudou quem ele realmente era, né? E aí, nisso, ele começou a colocar mini metas para outras coisas. Então, todo dia eu vou escrever um parágrafo do meu livro. Era um parágrafo. Às vezes podia ser aquele parágrafo que não estava excelente, mas ele cumpria, né? Então, às vezes é isso. Você não tem 1 hora do seu dia, meia hora. Quanto tempo que você tem? Dá para fazer 2 minutos de prancha por dia? Já é alguma coisa. Sim, com certeza. O jogo é da constância. Né? Não precisa acelerar, basta não parar. Se você não parar, o resultado vai se atingir. Exato. Lá no livro dos Hábitos Atômicos tem uma história de um rapaz que ele queria emagrecer também, estava muito em cima do peso, e aí ele pegou e falou assim, não, eu vou para academia todos os dias, tá? Eu posso não fazer o exercício, mas eu vou para academia todos os dias. E ele conseguiu perder muito peso desse jeito. Porque, claro, você se colocar à disposição para você ir na academia, você vai chegar na academia, você vai fazer. Pelo menos uma coisa ou outra você vai fazer, sabe? Mesmo que você vá na academia e depois volte, ok. No outro dia você vai na academia e você vai fazer, entendeu? Sim. E eu acho que existe muito isso quando as pessoas estão tentando colocar uma vida saudável, assim, de eu não vou chegar na academia, vou começar a erguer tantos pesos. Aí, a primeira semana, a pessoa tá arregaçando de peso lá, tá todo gás, né? E depois ela não consegue se manter, né? Então, assim, não adiantou nada você levantar 200 quilos durante uma semana, e sendo que se você levantasse talvez 1 quilo por 200 semanas, você tinha muito mais resultado, né? É isso. Essa constância que ela é essencial. Eu costumo dizer que é melhor um treino ruim do que treino nenhum. Então, se eu fui até a academia, o treino não saiu, não foi legal, não me senti bem, ótimo. É melhor um treino ruim do que treino nenhum. Tem dias, e é muito assim, de lua o negócio. Teve dia que eu dormi muito bem, o treino foi horrível. Teve dia que eu dormi muito mal, o treino foi muito bom. O que eu faria normalmente
o antigo Fernando falava, puxa, eu dormi mal, então não vou treinar hoje. Nem vou, né? Não Nem vai vou, render. Porque não vai render. Historinhas. Historinhas. E aí, vai e olha como rendeu. Então, vai e faça o seu melhor. Não o melhor do que o outro, que isso é muito importante também. Não se compare. Ah, aquela lá conseguiu emagrecer 30 quilos. Você não é ela, você não tem a vida dela, você não tem a genética dela, é outra pessoa. Qual é o seu melhor que você vai conseguir fazer? E eu sempre busco isso, melhorar o meu melhor. Eu acho que isso é a grande mudança de mindset que você tem que ter pra você conseguir ter esse resultado, né? Porque imagina se alguém chegasse pra você 3 anos atrás e falasse, ó, você vai perder 30 quilos, mas daqui a 3 anos. Certamente você já teria parado há muito tempo. É isso. Né? É isso. Agora, assim, se você a cada semana, pô, tô me sentindo um pouco mais disposto, hein? Beleza, aí na outra semana, pô, tô mais disposto ainda. Antes, semana passada eu tava pegando 40 quilos, agora eu tô pegando 50. Pô, vamos nessa, né? Não é ficar se comparando com algum influencer da internet de quantos quilos que a pessoa pega, assim. Quantos quilos você tava pegando essa semana e quantos quilos você tá pegando... Quantos quilos você tá pegando na semana passada? É isso. Né? Quantos quilômetros você tá correndo essa semana e quantos quilômetros você tava correndo semana passada? É sempre essa comparação, né? Você contra você mesmo, sempre. E ter essas... Eu tenho essas mini metas ainda, eu fico constantemente... porque eu quero evoluir. A corrida, para mim, é um desafio enorme. Eu faço os de cardio, como eu falei, eu faço corrida e bike. Bicicleta, para mim, flui. Vai, funciona. Corrida, para mim, é muito difícil. Eu já venho num processo de me tornar corredor há 15 anos. Intercalando caminhada com corrida, caminhada com corrida. Esse ano, enfim, eu consegui correr 5 quilômetros de uma vez. Mas eu quero correr, sei lá, uma meia maratona, uma maratona. Então ainda tem ainda uma jornada enorme. Mas é um desafio. Então, eu faço treino, mando pro treinador, falo, olha só, meu batimento cardíaco, que antes, nesta velocidade, ia a 170, agora está a 160. Então, melhor, agora está 155. Então, eu estou ganhando condicionamento. E aí você vai vendo isso, não é de uma semana para outra. Não é, né, às vezes, nem de um mês para o outro. É a cada 3 meses. Olha só como é que eu estava lá e como é que eu estou agora. Mas para ter esse tempo de 3 meses, você tem que batalhar todo dia. Não, e o interessante é que, assim, você nessa sua jornada de vida mais saudável, você caminhou por várias coisas, né? Foi pro taekwondo, foi pra corrida, pra bike e fora a academia. E aí uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, assim, atividade física não é só dentro da academia. Isso aí. Né? Então, assim, tem muita gente que fala, é que eu detesto academia. Eu super compartilho, porque eu também detestava, né? Então, eu precisei primeiro ir pro taekwondo, pegar o gosto lá, pra depois eu falar, agora eu vou pra academia. Porque o taekwondo que me fez ir pra academia, sabia disso? Olha, não. Eu precisava aprender a dar chute, e o meu chute não tinha força, né? Então, eu chutava no parachute e não tinha impacto. E aí, o professor falou, faz musculação, porque isso vai te ajudar a ter um chute de impacto. Com certeza, já estava... Aí, na nossa semana, já estava me matriculando na academia. Até porque eu entendi que eu precisava aumentar minha taxa metabólica basal. E eu só conseguiria fazer isso aumentando o músculo. É isso. Então, foi uma coisa muito estratégica. Mas tem muita gente que gosta de pilates, gosta de dança. Tem gente que não sabe nem o que gosta. Então, assim, vai procurar saber. Sim, vai testar. Eu já fiz de tudo um pouco. Mountain bike, taekwondo, jiu-jitsu, judô, karatê, arte marcial eu sempre gostei. Fiz todos, mas nunca consegui evoluir até uma faixa preta, por exemplo, nenhuma delas. Mas é essencial você ter afinidade com a atividade? Não é essencial, mas te ajuda no início da jornada? Muito. Porque ajuda já a quebrar aquela resistência. Porque o que acontece? Quem é sedentário tem muita resistência. Então, primeiro tem que quebrar a resistência. Depois que quebra, aí já fica mais fácil. Aí é aquela coisa, aí vai pra academia, não dói, né? Já vai na energia mais neutra e faz porque tem que fazer, né? Ontem mesmo eu tava pensando assim, poxa, tô precisando arrumar tempo pra ir pra academia porque eu tô desorganizada, sabe? Então, chega uma hora que você começa a se cobrar, falar, cara, eu não tô fazendo, porque eu preciso me programar pra fazer,
né? Aquilo tem que ser uma prioridade para você. Eu marcava na agenda no início, hoje não mais, mas eu botava na agenda mesmo. Treino. E era isso, eu tinha que cumprir uma agenda. A gente não acorda e vai fazer uma reunião de trabalho, acordava e fazia o treino e depois ia. Você sabe que ultimamente eu tô fazendo isso, né? Antes era assim, eu marcava o treino, aí aparecia cliente, tá bom, aí eu desmarcava o treino, né, o cliente. Hoje não, eu falo, eu já tenho um compromisso de manhã. Eu não posso, é isso. Esse É um horário eu não compromisso, posso. é isso mesmo, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Comigo mesmo, É isso. né? Porque aí quando você tá bem, você serve melhor, né? Com certeza. As outras pessoas. E aí, muito interessante que, assim, tem várias e várias pesquisas que mostram que pessoas ativas fisicamente, elas ganham até de 9 a 10% a mais que as pessoas sedentárias. E aí, então por isso que eu falo, mexe no bolso, sabe? E por quê? Primeiro porque você já aumenta a autoestima. Aí você, como tá com a autoestima, né, e autoconfiança, você se expõe mais, você faz uma apresentação, você faz o que precisa ser feito, né? Você fica até mais confiante de cobrar o seu preço. Sem contar a parte mental, que, nossa... E você pensa melhor também, né? Porque, pensa assim, muito melhor. o caminho do sangue até o seu cérebro já fica muito mais livre, muito mais oxigênio. Exatamente. Você tem ideias, assim, você fica muito mais produtivo. Às vezes você vai deitar para assistir um negócio, aí você fala, não, peraí, deixa eu pegar o bloquinho de nota, porque as coisas vêm assim, fluida. E antes, quando eu era sedentária, nossa, eu dava 6 da tarde, parecia que ia morrer. Eu deitava no sofá e ele me engolia, assim. Abraçava. E eu falava assim, só porque agora eu ia pra academia. É isso mesmo. E tem a vantagem também que foi o que você falou. É uma coisa que eu percebo também, muitos empreendedores, assim, de alto escalão, assim, eles correm muito, eles são corredores, assim, de às vezes correr maratonas. Triatletas, muitos são triatletas, assim, triatletas. você fala assim, qual que é a relação de uma coisa com a outra, né? Exato. E assim, eu acho que a sua mente, enquanto você tá durante esses exercícios, cara, você coloca tudo no lugar. Assim, né? Tipo, antes as pessoas que ouviam música não escutava a própria mente, sabe? Mas você começa a perceber e é um momento de meditação, né? Só que é uma meditação enquanto você tá correndo, né? Fazendo atividade, é isso mesmo. E essas pessoas que são alta performance, normalmente também tem essa alta performance no esporte e uma coisa puxa a outra, né? Porque é uma pessoa que quer se desafiar, que quer melhorar, né? E aí ela vai trazendo isso para toda a vida dela, profissional e pessoal. E é isso que eu ia te perguntar. Nesses 3 anos que você começou a ficar muito mais ativo, você sentiu uma mudança na sua carreira? Senti, sim. Principalmente por isso que a gente comentou de autoconfiança. Né? Você se sente melhor com você mesmo. Então, para você se posicionar, para você se mostrar mais, eu ficava muito mais confiante naquilo que eu estava falando. Eu já sempre fui uma pessoa grande, com voz alta, né? Então, eu já naturalmente... Mas quando você está se sentindo bem com você mesmo... E coisas bestas, às vezes, né? De você colocar uma camisa e a camisa tem um caimento mais legal em você, não ficar aquilo meio esgarçando, né? Que você acha que o botão vai estourar. Você se sente melhor, você se sente pelo menos menos preocupado com outras coisas e foca mais naquilo que você tem que fazer no trabalho. E você sentiu você mais focado? A sua mente mais... Eu senti a mente mais borbulhante, sim. Eu nunca fui uma pessoa super criativa. Eu tenho um lado executor muito forte, mas eu tinha mais energia e pensava mais saídas para poder executar. Legal. Você tem alguma meta, assim, que você quer alcançar? Você falou que você perdeu mais de 30 quilos, mas você pensa em fazer algum Ironman, uma maratona? Não, vamos por partes, calma. Eu quero muito isso. Evoluir na corrida é um primeiro passo. Se eu começar a correr 10, eu vou querer 21. Se eu começar o 21, eu vou querer 42. Se eu chegar nos 42, talvez eu pense numa bike, num triatlon, alguma coisa assim. Mas até para que não me frustre, porque muitas vezes eu já vi que eu colocava metas muito irreais e aí acabava me frustrando ao longo do processo, eu vou colocando metas mais atingíveis e reais para ir evoluindo e daquela eu vou pegando outra. Então, quero sim correr distâncias maiores do que eu corro hoje. Talvez seja a minha primeira. Eu brinco que lá no início,
uma meta principal era correr sem camisa sem parecer ridículo. Era simples, a meta era essa, né? Hoje eu já não sou tão ridículo correndo sem camisa, né? Mas eu quero correr mais. Bacana. E assim, para quem que tá ouvindo o nosso podcast agora, e aí ficou motivado e quer entrar agora para vida saudável, assim, o que que você recomenda? Você tem algumas dicas, algum cuidado que a pessoa tem que ter? Bom, cuidado, eu sempre digo, primeiro, né? Procure um médico, procure uma clínica, que é muito importante você fazer exames e saber qual é a sua real situação. Então, avalie se você tem aptidão para fazer atividade física no momento, isso é muito, muito importante. Então, ter uma orientação é essencial. Como eu falei, eu passei por muitas clínicas. Hoje eu estou numa clínica, que é a Clínica WA, que lá eu consegui ter o pilar de atividade física, médico e nutricional. Isso para mim foi essencial, porque a atividade física foi aquele primeiro hábito que eu consegui mudar e fazer. Então, a partir do momento que você entende que você está apto a fazer uma atividade física, comece sem pensar no resultado final. Só comece. Tenta melhorar a cada dia. Então, num dia você vai fazer, sei lá, e não precisa necessariamente ir na academia, como a gente falou. Vou fazer uma caminhada. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma caminhada em volta do quarteirão. Beleza. Semana que vem, eu vou fazer 2 quarteirões. E aí você vai evoluindo. Então, comece sem pensar no resultado final. Comece pensando que você vai fazer isso todo dia, para que lá na frente você vai conseguir ter o resultado que você quer. Porque não adianta, a gente sempre é condicionado a querer resultado rápido. Sim. Todo mundo quer o resultado rápido. E o resultado, ele não é rápido, porque o rápido pra gente é segundo, minutos, dias, horas. Ele é rápido, mas ele vai levar às vezes anos. Porque da mesma maneira eu levei anos para chegar à situação que eu tava, né, antes. Então, só comece, sem pensar no resultado e sem pensar no que você vai. Comece, que aí depois de um tempo você vai se olhar, caraca, está funcionando. E aí aquilo vai te dar mais motivação. Porque a motivação, né, tem pessoas que falam que não precisa de motivação, é ter disciplina. Cara, a palavra, você tem que ter um motivo para agir, né? Você tem que ter um porquê que você faz aquilo. Então a motivação, ela é importante. O que não dá é para você só se agarrar na motivação. Exato. Porque ela vem e vai... Ser um dependente, né? Acabou. Ela vem e vai embora, e eu vou te falar que ela mais vai do que vem. Por experiência própria. Então, assim, a motivação, ela é importante. Você tem que ter um motivo, um porquê para aquilo. Mas a consciência que a constância é que vai ganhar o jogo, ela é essencial. Eu acho que a mudança da forma que você vê o resultado é muito diferente, né? Porque se você só deixar para comemorar depois que você bateu os 30 quilos que você perdeu, você só ia comemorar daqui a 3 anos, né? Mas se você comemora a cada quilo que você perde, pô, já dá aquela motivação, né? Tem gente que perde às vezes 5 quilos e não comemora. Isso. Quando eu comecei, eu não cheguei e falei assim, quero emagrecer 30 quilos. Não, eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer para emagrecer? Então aí, eu comemorava quilo a quilo, grama a grama, se bobear. Era isso. E aí, quando somei todos os gramas que eu perdi, descobri que tinha sido mais de 30. Mas eu não tinha como meta 30, tanto que a minha meta era essa, não parecer ridículo correndo. Então, um cara sem camisa, um cara de 125 quilos correndo sem camisa, convenhamos, é ridículo. Entendeu? Então eu olhava e falava assim, Jesus, não dá. Eu até brinco hoje, às vezes minha esposa me filma assim, eu falo, caramba, eu ainda estou gordo correndo. Né? Porque isso lá na clínica também era muito engraçado. Quando eu cheguei na clínica, tem toda uma anamnese e ele falou para mim assim, qual a nota que você dá de satisfação com o seu corpo de 0 a 10? Sendo menor insatisfeito e maior muito satisfeito. Eu falei, 2. Beleza. Aí vamos evoluindo e tal. Aí acho que passaram uns 6 meses, eu já devia ter emagrecido, sei lá, uns 15, 20 quilos. Aí ele, qual que é o nível de satisfação que você tá com o seu corpo agora? Tô 7. Legal. Passou mais um tempo e tal. Qual o nível de satisfação? Eu tinha emagrecido mais. Qual o nível de satisfação que você tá com o seu corpo agora? 4. Ele falou, mas peraí. Aí ele voltou. Tava 7. Por que tá agora? Porque agora a minha exigência mudou.
Ah, sim. Porque agora eu já vi que eu posso mais. Uhum. Eu acredito mais em mim. Eu tenho mais confiança. Então, aquele que eu tava achando que era nota 7, para mim não é mais 7. Aquele é 3. Agora a gente vai buscar uma outra coisa. Então, você vai ressignificando também o que é ser saudável. Antes, ser saudável para mim era só correr sem camisa e não parecer ridículo. Agora é diferente. Agora eu falo assim, talvez eu gostaria de ver um gomo no abdômen aqui. Será que é possível? Vamos tentar, vamos buscar. Eu gostaria de levantar mais peso do que eu estou levantando hoje. Eu gostaria de correr mais do que eu estou correndo hoje. Então, é um passo de cada vez. E você sempre querendo melhorar contra você mesmo. E às vezes o resultado não é nem quilos, né? É assim, que nem eu vou dar um exemplo do meu marido. Ele ia amarrar o tênis, ele ficava ofegante. Sei bem como é. E você hoje... colocar uma meia de lado, assim, você não consegue colocar de frente. E hoje ele amarra o tênis e não fica ofegante. Então, assim, já é um avanço, uma evolução melhora grande, isso. E são essas pequenas evoluções que você precisa ter essa consciência e ter essas celebrações para você continuar falando, poxa, eu tô no caminho certo. Tem alguma coisa que está acontecendo, está mudando. Porque, como eu falei, eu peso todos os dias. Mas eu estou numa fase agora que eu estou ganhando massa muscular, perdendo gordura, mas ganhando massa muscular. Então, meu peso varia para cima. Psicologicamente, para mim, é difícil. Porque eu olho e falo, eu quero ficar abaixo, eu não quero... depois que eu vi a primeira vez o número 8 na frente do meu peso, de novo, acho que eu tinha visto isso com criança, eu falei, eu não quero ver 90 mais. Só que eu fico oscilando entre 91, 89. Então, psicologicamente é difícil, mas eu sei que o meu objetivo agora é ganhar massa muscular. Então, o peso não importa. Importa, eu faço a bioimpedância ou eu faço o DEXA Scan, que me dá uma garantia maior de gordura e músculo. Aquilo ali eu estou evoluindo? Poxa, aqui está evoluindo. Você tinha X de gordura, agora você tem menos X. Você tinha X de músculo, agora você tem mais X. Então, tá bom. Então eu estou evoluindo, a balança é um indicador secundário para mim. Legal. E para quem, assim, tá querendo construir essa vida saudável, quais são os autossabotadores que ela pode ter, que ela vai ter que lidar agora com esse momento, assim? A primeira é a vítima, né? É porque minha mãe me dava doce, porque minha genética, porque isso. Então, assim, tem esse vitimismo que é muito forte. E aí você tem que superar. Então, assim, a genética não é boa, seu metabolismo não é bom, vai ter que se esforçar 2 vezes mais. E saiba disso, né? Mas o resultado virá, né? Porque é melhor você começar hoje e ter uma constância e lá na frente você falar, ainda bem que eu comecei, do que você olhar 2 anos atrás, 1 ano atrás e falar assim, se eu tivesse começado, né? Aí tem aquelas pessoas que são mais esquivas, que vai falar assim, não, mas é o meu marido que não me deixa, é o meu trabalho, é o meu filho, é não sei o quê, não tenho tempo, né? Então vai ter esse tipo de sabotador. Que aí tem que entrar a responsabilidade que você falou, né? É isso. E você já deve ter ouvido isso falar, eu ouvi o crítico que fala assim, principalmente mulher, fala assim, eu não vou fazer musculação porque eu não quero ficar forte. Não quero ficar masculinizado. Falo, mas não faça musculação. Minha esposa faz musculação e ela não está masculinizada. Porque você já fala assim, não, desse jeito eu não quero. Já começa criticando. Assim. Exatamente. Né? E aí vem o crítico e fala assim, melhor você nem ir lá, que senão vai que você pega um pouquinho de peso vai sair que nem a Graciane. Isso. Não é? Então não vou nem chegar perto ali do crucifixo, do supino, que vai que... né? Isso, vai que só de chegar perto eu já fico musculosa. Exatamente. Né? E é isso. Então, assim, as pessoas elas vão criar historinhas e aí onde que entra, né? Primeiro, se você tem vontade de mudar, procure orientação. E aí, muitas dessas objeções que você tem, não é nem por maldade, é porque você não tem o conhecimento. Às vezes são crenças que você tem, crenças que trouxeram para você, que nem essa da, mulher não pode fazer musculação. É uma crença limitante, né? Então, quanto mais você tem orientação, é melhor. Então, assim, eu tive uma cliente que ela não conseguia resultado, mas aí eu falei, olha, eu não entendo muito disso, mas me conta um pouco da alimentação. Ela falou, eu como 6 bananas por dia.
Veja bem, eu não sou nutricionista. não sou nutricionista, mas eu acredito que, né? Então, o que estava acontecendo com ela? Ela queria chegar num resultado, mas ela estava fazendo como? Pegando diquinha de YouTube por aí, e ela montando o treino dela, ela montando a dieta dela, porque ela achava que já sabia o suficiente. Então, isso assim, tô falando dela no caso do emagrecimento e da... como que fala? Quando quer ficar com... Da silhueta mais enxuta? Quando quer ficar com definição. Definição corporal, né? Mas tem pessoas que, assim, é empreendedor. Eu já sei como que faz. Eu acho que eu já sei. Né? Ou qualquer outro tipo de coisa, assim, a pessoa acha que já sabe. E ela não se deixa ser orientada. E você que deixou ser orientado, foi a melhor coisa que você fez, né? Sem dúvida. E eu, por muitas vezes, eu já escutava isso da minha própria esposa, da minha mãe, todo mundo falava assim, você sabe o que tem que fazer, só não faz. Realmente a gente sabe o que tem que fazer. Como eu falei, é simples, porém complexo, né? É gastar mais caloria do que ingere. Mas o como é muito importante. Então, até nesse exemplo que você citou agora, comer saudável em grandes quantidades não emagrece. Então, importa o que você come, sim, mas a quantidade do que você come importa tanto quanto. Eu tenho na minha dieta pão de manhã com 30 gramas de pá de amendoim. Se eu colocar 60, 90 gramas de pá de amendoim, eu não vou atingir o resultado que eu quero atingir. Não tem mágica. Se eu colocar 2 pães em vez de 1, não vou, porque aquilo já está no cálculo do que precisa ser feito. Então, castanha é calórico, muito calórico. Né? Então, eu preciso comer 30 gramas também. Eu já pego, separo e saio de perto, porque senão é um gatilho para ficar comendo aquilo igual pipoca. E aí você fala assim, é saudável, né? É saudável, mas é calórico pra caramba. Exato. Então, a quantidade importa tanto quanto a qualidade do que você vai comer. Comer saudável em grandes quantidades vai engordar. Exatamente, tem muito suco natural. Que, gente do céu. Muito. Um suco de laranja mesmo, eu até falo, entre um suco de laranja e um refrigerante zero, se o seu objetivo é emagrecimento, tome o refrigerante zero. Ele não é mais saudável para o seu organismo, mas ele trará 0 calorias. Enquanto o suco de laranja vai te trazer um monte de calorias. Sim. Exato. Né? Então, você tem que saber ser inteligente para fazer as escolhas corretas também. Então, seu problema hoje não o seu problema hoje é o emagrecimento. Foca em coisas com menos calorias, não necessariamente naturais. Acho que as pessoas pegam um pouco de dica assim de internet e evita de passar com um profissional. Por exemplo, assim, não, quero ser saudável agora, quero emagrecer. Aí troca o refrigerante por um suco de uva. O suco de uva natural, o tanto de caloria que tem, né? Então, assim, a gente não pode subestimar a importância de um profissional, né? Exato, e aí vem então outra crença limitante, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Eu não vou perder meu tempo com um nutricionista que vai me dar uma receitinha de gaveta, sabe? Tem alguns que é receitinha de gaveta. Tem profissionais e profissionais. Tem, claro. mas também tem os que são excelentes, que vão te dar todo embasamento e vão te explicar exatamente, né? Que nem antigamente eu achava que eu comia tapioca, achava que era super saudável, super, né? Até que você fala, meu Deus, isso aqui é mandioca pura, isso aqui é açúcar puro. Né? Hiperglicêmico, então você começa a ter conhecimento. E aí, através do conhecimento, você também vai fazendo escolhas mais saudáveis e mais adequadas. Bacana. Você quer falar alguma coisa? Eu queria complementar que o mais importante de tudo é você estar bem com você mesmo. Né? Então, por anos, eu não estava bem comigo mesmo. Eu me olhava, mesmo como eu falei, eu olhava e falava assim, não tô tão gordo assim. Mas no fundo eu não estava feliz com o que eu estava vendo. Não estava feliz com a minha silhueta. Né? Então, a decisão, ela tem que vir para isso, para você estar bem com você mesmo. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava comigo mesmo, anos atrás. Quero estar melhor ainda. Como eu falei, a jornada ela não termina. Então, essa busca constante por evoluir, por melhorar,
que é uma próxima fase, né? Vai tendo as fases, né? A primeira fase é o primeiro passo só e continuar no passo. Depois você começa a ter metas mais fortes. Isso é uma jornada eterna, não vai acabar nunca. Isso é uma grande dica que você fala, né? Porque as pessoas vêm com aquele projeto do verão, né? Agora é o projeto verão, vou ficar fitness. E não é um projeto de vida, né? Você vai continuar isso daí para sempre. É isso. Né? Deixa o seu Instagram pro pessoal, para eles se motivarem lá também. E legal. te seguirem, né? Legal, meu Instagram é Fermattar, com 2 T's. Fermattar. Você quer deixar algum recado? Então, gente, me segue lá também no meu Instagram, é Tami Sakaguchi. Aí eu vou deixar aqui escrito porque é mais complicado. E o meu, @BielSakaguchi. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, compartilhar com os amigos. Exato. Se vocês tiverem alguma opinião também, comenta aí no vídeo. É isso aí, valeu. E aí, Fernando, gratidão enorme pela sua presença Agradeço. aqui. Foi um papo riquíssimo. Foi delícia estar Muito aqui bom, com você muito hoje. bom. Eu que agradeço, obrigado por vocês dois e contem comigo. Tá bom, obrigada. Um Valeu, beijo. pessoal, forte abraço. Tchau, tchau.